Deus, o Espírito de Deus enche. Você pode dançar aí no seu lugar? Expresse a sua alegria. Espírito mover, dance. Ele te fez livre. O Espírito de Deus enche. Dance, dance. Deixa o Espírito mover, dance, dance. O Espírito de Deus enche. Dance, dance. Deixa o Espírito mover, dance, dance. O Espírito de Deus enche. Ele enche este lugar. A Ele toda a honra. Aleluia. Pastor Juanito Carvalho. Glória a Deus, amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus essa noite? Tá. Quantos querem realmente ouvir a voz de Deus essa noite? Se Deus não quiser falar o que você quer ouvir, se Ele quiser falar outra coisa, você quer ouvir a voz de Deus? Se Ele quiser falar alguma coisa que você não vai gostar, você quer ouvir a voz de Deus? Então fala assim, eu recebo aquilo que Deus, aquilo que o meu Pai tem para me dar. Amém? Porque Ele tem coisa muito maior. A Bíblia diz que Ele tem infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E a gente às vezes chega na igreja limitando Deus. Deus, eu queria tanto ouvir uma palavra hoje acerca disso. E a gente limita Deus, né? Quer dizer, a gente acha que limita Deus. Na verdade, a gente limita nós mesmos. Mas só que quando a gente fala, eu estou pronto para receber o que Deus quiser me dar, aí Ele já tem liberdade para, inclusive, trabalhar no nosso coração. Então, eu queria te convidar você a abrir essa noite o teu coração, porque Deus tem algo novo para você. Amém? E Ele vai fazer algo novo na tua vida. Eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 7, versículo 1. E é um texto que a gente conhece muito, a gente lê muito, e principalmente quem gosta de ler a Bíblia aí direto, está sempre lendo. Mateus, Marcos, Lucas, né? Mas esse é um dos textos que a gente lê muito. E, na verdade, fala-se pouco. Diz assim o texto: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o mesmo critério com que julgardes, sereis julgados. E com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro no olho do teu irmão. Amém? E eu queria só frisar esse texto aqui. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E o tema dessa mensagem de hoje é: o segredo para a transformação está em olhar para dentro de mim mesmo. Quantos querem ser transformados por Deus? Quantos querem ser mudados pelo Senhor? Quantos querem uma vida nova? Sabe qual é o segredo? Olhar para dentro de nós mesmos. É olhar para dentro de nós, não para dentro do outro, para a vida do outro, para a casa do outro, para a família do outro, mas olhar para dentro de nós. Esse é o grande segredo. E esse tema, esse texto é interessante porque são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Em um dos mais famosos sermões registrados pelo Evangelho. Digo registrados porque, como disse o apóstolo João, muitas outras coisas Jesus fez que não foram escritas e nem caberiam, e todos os livros do mundo não seriam capazes de registrar tudo que Jesus fez. Mas aqui registra um dos maiores sermões, e Jesus vem falando de diversas coisas. E alguns estudiosos chamam esse sermão de chaves do reino. Porque ele contém princípios que nos levam a viver dignamente dentro do reino de Deus. Então ele começa falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. E ele prossegue dizendo, falando sobre o sal da terra, que o pastor Mário até deu uma palhinha hoje de manhã aqui, quem veio, ouviu, falando sobre o sal da terra, sobre a luz do mundo.
E ele vai falar sobre a importância da lei, e que ele não veio aqui para deixar de cumprir a lei, mas ele veio para cumpri-la. E aí Jesus prossegue falando, ele vai falar também sobre os tesouros do reino, onde está o teu coração, aí também estará o teu tesouro. E aí ele entra nesse capítulo 7, falando de algo chamado relacionamento. E o coisinha conflitante é a coisinha chamada relacionamento. Por que ele fala de relacionamento? Porque ele já abre dizendo, não julgueis, para que não sejais julgados. Alguém aqui já viu um lugar onde existe uma comunidade com mais de uma pessoa, porque comunidade tem que ter mais gente, né? Um lugar onde tenha mais de uma pessoa, uma comunidade, em que não haja julgamento. Tem duas pessoas dentro de uma casa, chamadas marido e mulher. E aí, de repente, um levanta e começa a julgar o outro. Olha o julgamento aparecendo. Não precisa de muita gente para julgar, não. Para julgar só precisa ter mais de um. E olha que tem gente que tem um dom tão grande, mas tão grande de julgar, que se ele morar sozinho, ele julga ele mesmo. Ele vai para frente do espelho e ele começa, seu sem vergonha, você não tinha que ter feito isso. Porque é um dom tão grande, o dom da língua, o dom de julgar é tão grande, que até ele mesmo ele julga, e mora sozinho. E aí a gente começa a entender que Jesus não está falando só sobre o julgamento. Jesus está falando sobre algo que é mais profundo do que o julgamento, que é o relacionamento. Relacionamento entre várias pessoas. Só que ele vai mais a fundo ainda. E aí ele entra no lugar secreto dessa pessoa que mora sozinha e julga ela mesma. E ele entra nesse lugar secreto dele e ele diz, primeiro, olha para você. Bate no peito assim e diz assim comigo, primeiro, eu tenho que olhar para mim. Eu só sou digno de olhar para o outro quando aqui dentro tiver tudo 100%. Amém? Está tudo 100% com você? Está tudo 100% com você? Em todas as áreas da tua vida, você pode dizer que é 100%. Porque a gente só pode olhar para o outro, apontar o dedo para o outro, quando dentro de nós está tudo resolvido. É disso que Jesus está falando, é isso que Jesus está ensinando, é sobre isso que Jesus está querendo tratar, não só com os discípulos, mas naquele momento ali ele está falando para uma multidão, maior do que essa aqui. E ele falando para essa multidão, ele começa a dizer, não julgueis. Mas o que eu quero enfatizar é, primeiro, olha para você. Primeiro, tira o que tem em você. Primeiro, arranca. Outras versões vão dizer, a trave que está no teu olho. Para depois tentar olhar para o outro. Sabe por que ele mandou tirar a trave? Quantos aqui já caiu um cisco no olho? Já caiu um cisco no olho? Você consegue enxergar direito quando o cisco está no olho? Ou ele fica irritado? Quando o cisco cai no olho, arranha, machuca, dói. Se for aquele cabelinho, então, já viu quando carga aquele cabelinho e você puxa ele para o lado de cá, ele vai para o lado de lá? E aí quando você pensa que ele está saindo, ele volta e ele parece que ele dá um nó. E aí você começa com o olho a lacrimejar e não sai o cabelinho do olho. Tem gente que no mundo, no seu sentimento é igualzinho. Está com um cisco ali dentro e ela está agredindo o outro, não é porque o outro está errado, não. É porque o cabelinho do olho espiritual dela está doendo. Está arranhando a visão. Está impedindo de ver. Por isso que Jesus falou que é tão importante, primeiro, tira o que está machucando você. Para depois tirar o que está machucando o outro. Para depois tirar o que está machucando o outro. Ô Jesus. Márcia acordou. E aí a gente precisa começar a entender de quem realmente é a culpa. De quem é a culpa? Porque nós, seres humanos, temos uma facilidade enorme em desviar a culpa. Jesus está falando aqui sobre a gente focar no lugar certo, entender o lugar certo, entender realmente onde é que está a culpa. Enquanto eu estava estudando essa palavra, eu comecei a lembrar de um casal
E olha como o casal é uma coisa maravilhosa. Tudo começa com o casal, né? A família é um projeto de Deus. Mas ao mesmo tempo que é um projeto de Deus, o diabo quer destruir esse projeto. Só que ele não vai conseguir. Pelo menos não com a gente. Amém? E eu ouvi pouco amém. Amém? Tudo começou com um casal. Um casal que ninguém aqui conhece, chamado Adão e Eva. Olha como a culpa sempre é do outro. Adão estava feliz da vida no jardim do Éden. Trabalhando para o Senhor, porque tem algumas pessoas que dizem que trabalho não foi criado por Deus, mas foi. Porque Deus não gosta de preguiçoso. Primeira coisa que ele disse é, vou colocar você dentro do jardim para você cuidar do jardim, para trabalhar. Eu nunca vi alguém cuidar de alguma coisa sem trabalhar. Mas aí Deus colocou Adão lá no jardim para cuidar do jardim. Eu fico Adão imaginando. E aí, Eva, como é que tá? O que você fez hoje? Não, eu fiz muita coisa não. Fiz uma janta aqui para você. Tá tudo bem? Olha só, gostoso. Essa aqui eu peguei especialmente lá na árvore e tal. Olha que maravilha. E você, o que você fez hoje? Ah, hoje eu dei nome pro leão, pra vaca, pro boi. E assim com a vida dele lá. Um dia, eles quebram um princípio que Deus tinha estabelecido. Não comer da árvore do jardim, que estava lá no meio do jardim, da árvore do bem e do mal. E eles comem da árvore e se escondem. E isso aponta para a gente. Porque embora o casal tenha sido real, ele também é uma figura. É uma figura de como nós agimos muitas vezes. Olha como aponta para a gente. Adão e Eva comeram, e qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Oi? Se esconderam. Aí eu peco, qual a primeira coisa que eu faço? Eu me escondo. Por que você não veio na igreja hoje? Ah, não é porque aconteceu um negócio? Deixa eu te explicar. É que eu fui fazer, e aí aconteceu que fulano chegou, e fulano está me chamando, peraí que eu já volto, pastor. E aí sai. Porque todas as vezes que a gente tem um erro, a gente esconde. Adão e Eva fez a mesma coisa. Fizeram a mesma coisa. Adão e Eva erraram, os dois erraram, e os dois procuraram um lugar para se esconder. E quando Deus chega, o que Adão faz? A culpa é de Eva. Foi isso que ele falou? Foi não. Ele não culpou Eva. A culpa é do Senhor. A culpa é do Senhor que me deu essa mulher, essa tralha. Eu bem que orei errado. Eu sabia que o Senhor não ia fazer certo. A culpa é do Senhor. Quer saber por quê? Porque nós temos 3 níveis de pessoas que nós julgamos, ou melhor, que nós desviamos o foco quando nós erramos. Primeiro nível, familiar. A gente erra, coloca culpa no marido, na esposa, no pai, na mãe, no irmão, na irmã, no tio, na tia, no primo, no filho, no papagaio, no periquito, até o peixinho do aquário que não fala nada, não faz nada, a culpa é dele. Segundo nível, interpessoal. A gente coloca a culpa no amigo, no patrão, no vizinho, no colega de trabalho. A gente vai sempre colocando a culpa para cima do outro. A culpa nunca é nossa. O pastor que pregou duro, não gostei da palavra do pastor, porque eu não concordo com isso. Porque aí já entra na área da desculpa espiritual, que é jogar a culpa para cima de Deus, jogar a culpa para cima do pastor, jogar a culpa para cima do diácono, jogar a culpa para cima de Sidney, que é líder do diácono, coitado, tá lá trabalhando, né? 1000 diáconos, imagina 10.000 diáconos na vida dele. Mas a gente vai colocar a culpa para cima de Sidney, do pastor Sidney, e a gente sempre joga a culpa para cima de alguém. A gente nunca assume a responsabilidade pelos nossos erros. E no trânsito? Já viu como é no trânsito? Seu Pi, você me fechou. Seu isso. E aí quando ele lembra, ele é crente. Ai, Jesus abençoa aquele cara, ele me fechou. Mas primeiro soltou o Pi. Depois abençoa. E aí, na escola, a gente está estudando, né? O pessoal que está estudando aí na escola, aquele professor maldito não deu a matéria direito e eu fiquei reprovado.
E aí o cara, você estudou? Não, não estudei. Mas foi aquele professor que não ensinou direito. Porque se ele tivesse estudado, eu tinha passado. Tem um amigo meu que não estuda e passa? Foi aquele professor que não ensinou ou foi você que não estudou? Não foi o professor que não ensinou direito. Ele não ensinou direito, então por que o outro não estuda, passou sem estudar? Se ele não estudou direito. E a culpa é sempre do outro. Então a culpa é da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu tio, do meu pastor, da minha pastora, do Ministério de Louvor, pastora Verônica desafinou. O baterista passou. O tecladista dormiu, Bruno dormiu. E assim vai. Teve uma mente maldosa ali que falou que é normal o Bruno dormir. Não entendi essa, Bruno. Estou te julgando. Mas, olha que interessante. A culpa é sempre do outro. A culpa nunca é nossa. A culpa nunca é nossa. A culpa é sempre do outro. A culpa do meu fracasso é sempre do outro. Então me perdoa, meu irmão, mas você vai fracassar a vida inteira. Tem gente que não sai da droga porque a culpa é do traficante. Por que a culpa é do traficante? Ele me ofereceu de novo. A culpa é daquele cara do barraqueiro lá. Eu passei, ele sabe que eu acabei de sair das drogas. E ele me ofereceu um copinho de pinga. É quem mandou você passar lá? Quem mandou você parar e conversar com ele? A gente sempre desvia o foco para cima do outro. Adão desviou o foco para cima de Deus. Eva desviou o foco para cima de Adão. E a serpente, coitado, para cima da serpente. E a serpente, ninguém para jogar, nem nada mesmo. Tô aí, fui eu mesmo. Fazer o quê? Não vai adiantar? O problema é esse. A gente sempre joga a culpa para cima de alguém. Sempre foi assim. E Saul, então? Saul atravessou o que Deus tinha mandado ele fazer. Saul quebrou a legalidade de Deus na vida dele. O profeta Samuel vira para ele e fala: Saul, espera. Eu estou chegando. Eu vou sacrificar, eu vou orar, eu vou abençoar você. Você vai sair para essa guerra, você vai ser vitorioso, você vai ser abençoado, mas espera! O que Saul fez? Samuel está demorando. O profeta está demorando a orar pela minha vida. E aí o que Saul fez? Vou eu mesmo sacrificar. Aí Saul vai lá e sacrifica. O que isso tem a ver com a minha vida? Nada. Nada. Só quando eu ligo para o pastor: pastor, o senhor pode vir orar pela minha empresa? O senhor pode vir orar pela minha casa? Posso, claro, meu filho, eu vou orar pela sua casa sim. Pode ser, eu vou marcar com você, porque eu tenho algumas pessoas que já estão agendadas, e eu vou marcar com você para essa pessoa ir orar, eu vou ir orar com você. Tá bom, pastor. Aí o pastor vai esperar para marcar. 2 dias depois: pastor, o senhor não precisa mais vir não. Arrumei um profeta aqui, e ele orou por mim. Saul, síndrome de Saul, mexendo dentro e fazendo você tomar atitude que não era para ter tomado. Não, eu já orei, porque eu estou querendo namorar com uma pessoa, e eu já pedi para um irmão orar por mim. Espera aí, quem é teu sacerdote? É teu irmão? Ou é teu pastor? Tem 2 pessoas que dão legalidade na tua vida no namoro, adolescentes, 2 pessoas. Teus pais. E adultos também, porque tem adulto solteiro aqui. Teus pais, para quem os pais ainda estão vivos, e teus pastores. Se papai e mamãe, pastor e pastora Raquel. Pastora Raquel, o pessoal gosta, né, pastora? Vamos orar para ver se é de Deus. Tem gente que, às vezes, fala com a gente assim: eu não vou nem falar com a pastora, que eu já sei que ela vai falar. Vamos orar para ver se é de Deus. Pois é. Então faz igual o Saul fez. Faz igual ele fez. Ora você, unge você, abençoa você, e depois perde a guerra a você. Porque naquela mesma guerra, Saul perdeu o reino, a vida e o crédito. Tudo porque ele quis ungir ele mesmo. O problema é que tem muita gente ungindo a si mesmo.
Tem muita gente jogando a culpa para cima dos outros e abençoando a sua própria vida. Quando bênção, ela sempre vem de lá para cá. A bênção, ela é transmitida de alguém para você. Se você não estiver debaixo da capa, debaixo da unção, debaixo da direção, a bênção não vem. E aí sabe o que vai acontecer? Meu ministério não flui porque o pastor não me abençoa. Acabou meu tempo nessa igreja. Acabou meu tempo nesse lugar. Acabou meu tempo aqui. Quer saber por quê? Porque ninguém reconhece meu ministério. Permita-me a sinceridade. A primeira pessoa a não reconhecer o seu ministério foi você. Por isso precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Porque quando eu reconheço o meu ministério, eu fico debaixo da capa. Eu fico debaixo da unção. E me desculpa usar a mim como exemplo. Mas quem está aqui há mais tempo sabe que eu estou na igreja desde que a igreja abriu. No dia que a primeira reunião foi feita, eu estava lá. Ontem eu até brinquei com o Stezinha. Cadê o Stezinho? Falei com ela que eu cheguei primeiro que ela na família. Que ela estava com ciúme da minha filha, né, que vai nascer. Ela falou, não pode, porque eu tenho ciúme de todo mundo aqui na igreja. Vai ter mais uma que vai ter minha filha. Aí eu falei, eu cheguei primeiro que você. E eu vi um monte de gente sendo consagrada pastor. Eu vi um monte de gente sendo consagrada presbítero, diácono. Nunca reclamei. Está aqui os pastores que podem confirmar e está aqui os mais antigos que podem confirmar. Nunca me ouviram reclamando de nada. Quer saber por quê? Porque eu sei que quando a bênção de Deus vem, ela vem através dos meus pastores, ela vem através dos meus pais, que são autoridade sobre a minha vida. Eu vi muita gente saindo da igreja porque não reconheciam o ministério deles. E continuam sem ministério reconhecido. Agora, sexta-feira, não, ontem, antes de vir para cá, foi ontem, não foi? Cadê Zé Louro? Foi ontem que a gente se encontrou? Foi ontem, não foi? Lá no mercado? Eu encontrei com o Zé Louro e mais 2 casais lá no mercado. Veio uma criancinha, os 3 filhos, né? O dele depois mais, pastor! E me abraçaram por trás, eu não tinha visto. E me abraçaram por trás. Agora já vi criança correndo de outros pastores que atravessaram o tempo de Deus na sua vida. Porque o tempo que Deus tem para você é o tempo determinado por Ele. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Estou chegando lá. Estou chegando lá. Mas você quer ser reconhecido? Quantos querem ser reconhecidos no trabalho? Espera o tempo certo. Em casa, quantos querem ser reconhecidos em casa? Pois é, espera o tempo certo. Quantos querem ser reconhecidos na igreja? Espera o tempo certo. Quer saber quando é o tempo certo? Quando Deus determina. Quando Deus determina, é o tempo certo. E quando Ele determina, Ele coloca no coração dos teus líderes que aquele é o tempo certo. Então espera. Nosso grande problema é que a gente é ansioso demais. E Jesus fala um pouquinho disso antes, né? Logo no finalzinho do capítulo 6, ele vai falando sobre as ansiedades da vida. E aqui ele já entra metendo o pé no julgamento. Mas eu quero voltar aqui, para você continuar entendendo onde eu quero chegar. Eu quero voltar aqui a esse texto que fala assim, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. A gente às vezes está julgando o outro. E o problema do fracasso é nosso. Nós cavamos a nossa própria cova. Nós montamos a nossa própria forca quando nós começamos a tirar os olhos daqui e começar a olhar para lá. No dia que eu tiro os olhos daqui, eu começo a falar que a culpa é da igreja, é porque eu já estou mal. As coisas não estão bem. É tempo de acertar. O julgamento é igual a acusação, que é igual a mágoa, que é igual a dor. Por trás de todo julgamento tem uma ferida na alma.
Toda pessoa que julga demais, carrega dentro dela uma ferida, carrega dentro dela uma mágoa. Pega uma pessoa que julga todo mundo, uma pessoa que fala mal de todo mundo, uma pessoa que acusa todo mundo, uma pessoa que murmura de tudo, uma pessoa que fala de tudo. Pega essa pessoa, conversa com ela 5 minutos. Ou deixa o pastor Biraci conversar com ela 3. Porque o pastor precisa de 3, eu preciso de 6. Mas deixa o pastor conversar com ela 3 minutos. Se em 3 minutos ela não está chorando, dizendo, realmente, pastor, eu tenho uma mágoa aí dentro. Eu sou magoado com fulano, eu sou magoado com Beltrano, eu tenho uma mágoa por causa disso. E essa pessoa que julga demais tem uma mágoa, carrega uma mágoa aqui dentro, porque o julgamento, ela faz florescer a mágoa que está guardada aqui. Todas as pessoas que julgam, que acusam, que murmuram, que falam mal, que reclamam, têm mágoa guardada no coração. Não liberou perdão, não permitiu ser curado, não permitiu ser tratado. Todos. Sem medo de errar. E se eu pudesse botar em porcentagem, eu botaria em 105%. Que é para errar para cima e não para baixo. Porque todos carregam uma mágoa. A próxima vez que você ouvir alguém julgando, comece a orar por essa pessoa. Para que Deus revele a ela, não você, mas a ela, onde ela precisa ser curada. E a próxima vez que cair a tua ficha de que você está julgando, começa a pedir a Deus para revelar onde você está carregando essa mágoa. Porque você precisa mudar. Porque todo um processo, o julgamento é uma comunicação que revela um trauma que eu tenho vivido. Se fosse o Dr. Paulo Vieira, diria que é a comunicação que gera o pensamento, que gera o sentimento, que gera a dor, que gera a crise. Porque eu tenho uma ferida ali. Tenho uma mágoa escondida. Tenho uma mágoa. E eu queria te convidar essa noite, você olhar para dentro de você. Quantos querem ter sucesso em todas as áreas da sua vida? Quantos querem ter sucesso em todas as áreas? Dê um glória a Deus bem forte. Quer ter sucesso na tua vida? Então eu queria te fazer um convite essa noite. Queria te convidar a fazer uma autoanálise. Sabe por quê? Quando eu paro para me analisar, eu tiro o foco do que não presta e eu coloco o foco no que é mais importante. Pastor, você está dizendo que o meu irmão não presta? Não, estou dizendo que a acusação que você faz dele não presta. Mas a vida que você tem dentro de você é o que você tem de mais importante. Sabe o que eu acho mais interessante em Jesus? Jesus morreu por causa do mundo inteiro. Mas ao mesmo tempo ele morreu por causa de um só. Porque um para ele é importante. A gente às vezes fica preocupado com muita gente e esquece que eu sou importante para Deus. O que você tem carregado aí? A gente julga demais. Mas na verdade, a ênfase dessa palavra não é nem o julgamento. A ênfase dessa palavra, inclusive Jesus, a ênfase da palavra que Jesus deu, não era o julgamento. A ênfase da palavra era olhar para você. Se fosse no curso de teologia, né? Eles diriam que a palavra-chave do texto, hermenêutica, né, pastor? A palavra-chave do texto, qual é? Vamos pegar aqui a frase. Olhar para si mesmo. Repete comigo assim. Eu preciso olhar para dentro de mim. Olhar para dentro de você é ter coragem de olhar para as suas feridas. É ter a coragem de olhar para aquilo que te magoa, para aquilo que te entristece. Ontem a pastora Adriana arrebentou aqui. Quebrou tudo mesmo, Márcia. Quebrou tudo. Quem saiu daqui saiu reformado. Mas sabe por quê que as pessoas saíram daqui transformadas? Porque tiveram coragem de olhar para dentro delas. Algumas olharam para dentro de si mesmas e reconheceram mágoas que carregavam do Pai. Outras tiveram lembranças maravilhosas, igual o pastor Biraci. Aí, mas o pastor Biraci foi até engraçado, né?
O pai dele era botafoguense, jogava no Flamengo, estava indo para o São Januário. Só faltou o senhor dizer que a camisa era grená e verde. Que ele fez uma mistura de time aqui. Flamengo, botafoguense, Flamengo, Vasco, só faltou o Fluminense aí na parada. Mas, sabe por que alguns ficaram felizes? Outros, a princípio, ficaram tristes, mas depois saíram transformados e felizes? Porque pararam e olharam para dentro delas mesmas. Agora, sabe o que é mais triste? É que quando a gente está pregando daqui, a gente vê alguns aí. É para tu. Não te falei? Ontem você fez isso. Eu não te aguento mais, ainda bem que o pastor está falando. Ainda bem que o pastor tocou nesse ponto hoje. Você vai sair daqui da mesma maneira. E o teu marido também vai sair daqui da mesma maneira. Porque eu aprendi uma coisa muito séria. O problema não é minha esposa, o problema sou eu. Judson já canta isso, né? O problema sou eu. Eu. Não é o outro. Não é o outro que não gosta de mim. Não é o outro que não fala comigo. Não é o outro que me trata mal. Não é o outro que não me dá atenção. Não é o outro que me faz sentir péssimo. Não é o outro. Sou eu. Sabe o que Jesus estava falando? O problema começa em você. O problema começa em descobrir o que está impedindo você de ter uma visão correta a teu respeito. Porque quando a gente fala de olho, quando nós estamos falando de olho, nós estamos falando de visão. E o que tem impedido você de ver direito acerca de você mesmo? A teu respeito. O que é que tem impedido você de ver a teu respeito? Porque toda acusação leva a um trauma. Ou no mínimo, eu não estou me enxergando do jeito que Deus quer que eu me enxergue. Chegou a hora de você olhar para você. De você expor para você mesmo seus temores, seus receios, suas mágoas. De você confrontar isso com você mesmo. E de você ter coragem de arrancar. Porque o que Jesus está dizendo não é só para conhecer, mas Jesus está dizendo: tira primeiro aquilo que está no teu olho. Eu queria te convidar, nesse convite a uma autoanálise, eu quero também te convidar a você arrancar o que está te impedindo de ser melhor. A você arrancar o que está impedindo você de ser quem Deus quer que você seja. Eu estou te convidando essa noite a você arrancar essa trave que faz você olhar o outro como problema. Ei, vira para o teu irmão e fala para ele assim: ei, o problema sou eu. Vira para ele e fala assim: ei, o problema não é você. Me perdoa, mas o problema sou eu. Eu tenho que tirar a trave do meu olho. O problema não é o outro. O problema sou eu. E olha como é interessante. A autoanálise leva a um diagnóstico. O diagnóstico leva ao entendimento. E o entendimento leva à cura. Quando eu me analiso e eu entendo o que aconteceu, o ponto final é uma coisinha chamada cura. Cura. Porque eu cheguei lá no ponto final. Eu já estou terminando. Mas eu anotei um negócio aqui que eu acho que é interessante. Eu queria que você olhasse para a tua vida e visse se isso faz sentido para você. E não para a tua vida geral, talvez em algumas áreas só. Mas olha que interessante. O julgamento é um atestado de fracasso pessoal. A autoanálise é um exame minucioso pela qual se descobre qual é a origem dos problemas e os seus efeitos.
ela propicia a identificação das causas, consequências e nos dá as estratégias corretas para que ocorra uma transformação. O julgamento é o atestado de fracasso. Julgamento é quando eu reconheço para mim mesmo, eu sou um fracassado. E a única maneira que eu tenho agora de não deixar isso transparecer é acusar o outro. Porque quando eu julgo, eu tiro o foco de mim e eu boto o foco para o outro. Quando eu julgo, o foco não sou mais eu. O foco é o outro. Mas eu preciso olhar para dentro de mim mesmo. O segredo para transformar está em olhar para dentro de você. Isso significa parar de julgar, reconhecer os seus fracassos e pecados, se arrepender e recomeçar. Eu queria te convidar a ficar de pé. E eu queria hoje, para alguns a primeira vez na vida, mas ainda que seja a primeira vez na tua vida, eu queria te convidar a você olhar para dentro de você. Queria te convidar a você esquecer do teu esposo ou da tua esposa. Queria convidar você para esquecer do teu pai ou da tua mãe. Queria convidar você para esquecer do teu filho, da tua filha. E como eu sei que hoje a igreja tem várias formações familiares, eu queria te convidar também a esquecer do teu enteado, da tua enteada. Eu queria convidar você a esquecer do teu padrasto e da tua madrasta. Eu queria convidar você a esquecer do teu pastor, da tua pastora. E eu queria convidar você a lembrar da pessoa mais importante nesse momento, que é você mesmo. Feche teus olhos. Olhando para você. Olhando para você mesmo. Eu queria que você respondesse nesse momento para você mesmo. Para cima de quem você tem jogado a culpa dos teus fracassos? Quem é o maior alvo para onde você joga a culpa? Responde para você mesmo. Quais têm sido suas maiores desculpas para o fracasso? Quais têm sido tuas maiores desculpas quando você fracassa? Então olha que interessante. Quem tem sido o alvo e quais são tuas desculpas? Enquanto esse louvor toca essa música, eu queria que você pensasse também. Até quando você vai ficar justificando os teus fracassos, jogando a culpa para cima dos outros? Não chegou a hora de mudar? A mudança começa dentro de nós. Ouve essa música. E responde essas perguntas para você mesmo. Jesus pode escrever a tua história de novo. Olha o que Ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que Ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte. E a minha festa tava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o
que Ele fez comigo. E vai fazer assim na tua vida hoje. Um dia já cansado eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E Ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. E Ele foi fiel comigo. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue, perdoou. E a minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que Ele fez comigo. E vai fazer assim na tua vida. Continua com teus olhos fechados. Eu queria te convidar a colocar a mão no teu coração. Talvez você tenha vivido a tua vida inteira jogando a culpa dos teus fracassos para cima dos outros. Talvez a tua vida inteira você desviou o foco jogando para cima dos outros. Mas eu queria hoje te convidar pela primeira vez na tua vida a você olhar para dentro de você mesmo. Eu queria te convidar a fazer uma oração comigo. Coloca a mão no teu coração e repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e a tua palavra tocou no meu coração. Eu reconheço que tenho vivido a minha vida jogando para cima dos outros a culpa pelos meus fracassos. Mas hoje eu reconheço que eu sou o culpado pelas minhas escolhas. Eu sou culpado pelos lugares por onde andei. Eu sou culpado por tudo que eu fiz, até pelos sentimentos ruins que eu alimentei. Mas nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que o Senhor pode curar a minha vida, que o Senhor pode sarar a minha alma. Eu reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida, é o Deus da minha vida. E eu quero nessa noite entregar ao Senhor o meu coração. Eu quero nessa noite entregar ao Senhor a minha vida e te pedir: faz a transformação, faz a transformação, porque eu quero ser curado, eu quero ser limpo, e eu quero ser, meu Pai, um homem e uma mulher de sucesso, em nome de Jesus, amém? Eu queria que você fosse sincero nessa hora. Quantos fizeram essa oração pela primeira vez? Levante assim a sua mão. Fizeram pela primeira vez? Ótimo. Quantos fizeram desse lado? Levanta a mão assim. Pela primeira vez. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Desse lado, quem fez essa oração pela primeira vez? Levanta a mão. Fizeram pela primeira vez? Deus abençoe vocês. Se você quiser, eu queria te fazer mais um convite. Eu quero orar por você em especial agora. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Se você estiver constrangido de vir aqui na frente, não tem problema não. Peça alguém para vir com você. Ou você que trouxe alguém, trouxe essa pessoa, traz ela aqui com você. Vem que fala aqui na frente. Eu quero orar por ela essa noite. Eu quero orar por você essa noite. Vem aqui. Eu sei que esse momento é um momento desafiador. Vou usar a palavra desafiador. É um momento desafiador. Mas é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o teu tempo
Ele me chamou Você com de certeza filho. tem algo muito novo para viver daqui para frente. Tem algo sobrenatural para viver daqui para frente. Perdão, me humilhei, chorei como Eu quero te convidar a vir aqui. E eu vou esperar você enquanto eles terminam de cantar essa música. Ele foi fiel comigo. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue, perdoou, e a minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que ele fez comigo. Ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Junte todas as tuas forças e venha. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida. Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Toda minha história escrita pelo dedo de Deus. Amém? Você que está aqui na frente, eu queria que você colocasse a tua mão no teu coração. Eu quero fazer uma oração com você. Coloca a mão no teu coração. Eu queria que você, a igreja, estende as mãos sobre eles. Nós vamos orar pela vida deles agora. Eu queria que você estendesse as tuas mãos para cá também. Pessoal do louvor, para de tocar também. Estende a mão para lá. Lucas, também. Agora todo mundo. Nós vamos orar pela vida de vocês. A gente sabe que olhar para dentro de nós é difícil, não é verdade? Mas quando nós temos a coragem de olhar e Deus está na frente desse olhar, tudo muda. Como eu estava cantando, uma nova história é escrita. Então feche teus olhos. Amém? Estende as tuas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos abençoar a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui na frente. Senhor, hoje eles decretaram que não querem mais continuar do mesmo jeito. Deus, eles tiveram a coragem de olhar para dentro deles, de olhar, ó Pai, entender, ó Pai, que muitas coisas que estão vivendo, muitos lugares, ó Pai, por onde passaram, muitas perdas que tiveram, foi culpa também, ó Pai, deles, ó Pai, pelas escolhas que fizeram, pelos sentimentos, ó Pai, que acumularam, por aquilo, Senhor, que eles tiveram de escolha no seu dia a dia. Mas, Pai, hoje nós queremos orar. Queremos quebrar, Senhor, sobre a vida deles toda maldição, toda palavra de maldição lançada, toda maldição, ó Pai, que eles mesmos trouxeram para as suas vidas através dessas escolhas. Deus, em nome de Jesus, e queremos liberar sobre a vida deles uma bênção sobrenatural, da Tua bênção, porque a Tua palavra diz que quando nós nos decidimos, ó Pai, olhar para dentro de nós, deixamos Jesus entrar, a palavra diz que o Senhor começa a andar conosco. Deus, então começa a andar com cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Quando eles sentirem fracos, que o Senhor seja força. Quando eles sentirem medo, que o Senhor seja coragem. Quando eles sentirem sozinhos, que o Senhor seja companhia, Pai, em nome de Jesus. Porque sabemos que esse momento é o momento que eles entram, ó Pai, para a Tua família, para a Tua casa. Por isso nós te louvamos e te adoramos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Antes de você sair, eu queria que você repetisse comigo uma oração. Coloca a mão no teu coração e repete comigo essa oração. Querido Deus, essa noite eu tive a coragem de olhar para dentro de mim. A Tua palavra me fez compreender que eu andei por muitos caminhos que destruíram a minha vida, meus sentimentos. Mas essa noite eu quero quebrar toda a maldição que eu adquiri nos caminhos por onde andei. Hoje eu declaro que olhando para mim, eu quero andar com o Senhor. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre, porque o Senhor
é o Deus da minha vida, da minha casa e da minha família. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Eu creio que antes de você sair, não saia agora. Porque quando você fez essa oração, você não fez um compromisso só com Deus. Você fez um compromisso com Deus. Mas quando você fez essa oração, você fez uma aliança com a igreja. E essa igreja, a partir de hoje, não é mais só uma igreja. Essa igreja é a tua nova família. Eu queria que você olhasse para trás e visse a tua nova família. Amém? Essa família vai caminhar com você, vai abençoar você, vai ajudar você.